Eva se deixa enganar e come o fruto. Sua mente então passa a compreender o que é certo e errado. Ela então corre para Adão, o qual em choque acaba comendo do fruto, tendo assim sua mente também aberta. O que foi um erro. Adão tinha plena confiança em Eva, ao ponto de desobedecer a ordem do pai, causando assim o seu primeiro pecado. O fruto não os tornou mal, como muitos imaginam, somente os fez ter discernimento do que é certo e errado, tanto que ambos tentaram se esconder do pai, pois sua mente passou a saber o que era vergonha e culpa, devido à desobediência que causaram, bem como demais sentimentos e emoções. Foi por isso que Israel disse a Eva que sereis como o pai, pois teriam um conhecimento do que é mal e bom. O pai tem tal conhecimento, ele sabe o que é o mal, somente não o pratica e nem procede dele mal algum, pois ele sabe através da sua infinita sabedoria que o caminho do mal só leva à destruição, divisão e pecado, o que é totalmente oposto à sua natureza e de seu reino perfeito. E como o pai os havia alertado, que caso comessem do fruto morreriam, essa morte foi uma morte espiritual, seus corpos que antes eram de anjos, espiritual, perfeito e glorificado, deu lugar a um corpo físico carnal, com órgãos, os quais necessitavam comer, respirar, bem como era susceptível a dores, emoções e sensações físicas, e por fim a morte do corpo, surgindo assim o ser humano, descendente de anjo mas renascido em pecado através da carne. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E como haviam desobedecido ao Pai, logo não podiam estar em sua presença, já que o pecado e o corpo carnal não podem participar do reino, pois são de naturezas opostas, eram um corpo mortal. No novo mundo a morte era necessária, já que o reino de pecado e opressão dos caídos não poderia ser eterno. Caso contrário, os seres humanos não dariam valor à vida, não buscariam o Pai e seu reino, mas viveriam eternamente aqui praticando o pecado e satisfazendo os desejos dos caídos. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Éden foi tomado, e não puderam mais ver os anjos, o Messias e nem o Pai, pois agora sua natureza era totalmente oposta, ficando preso com os demais caídos nessa dimensão material e restando apenas a comunicação com o Pai somente pelo entendimento. O mundo que antes era perfeito agora se tornou um mundo físico e carnal, tudo se modificou, tudo passou a ser físico, as plantas, animais, frutos, bem como o surgimento da noite, o frio, calor, dor, sensações, etc. E todo este mundo agora material foi entregue a Israel e seus anjos durante 6.000 anos, para que pudesse criar seu tão sonhado reino, o qual não pôde ser concretizado no reino celestial. Israel e os demais anjos festejaram a vitória que tiveram, pois haviam conseguido enganar Adão e Eva, os levando a desobedecerem ao Pai, assim como fizeram no reino com os caídos rebeldes. Tamanha foi a comemoração que todos os caídos fizeram um enorme bacanal, e como tinham desprezo pela criação do Pai, eles mataram vários animais, pois sentiam prazer ao ver sangue derramado, bem como vidas sendo tiradas, assim quando viram Adão e Eva perdendo toda a sua glória e se tornando seres inferiores. Azazel despedaça vários animais, e se cobre com eles, coloca uma cabeça de bode, pernas, se tornando uma figura grotesca. Esta figura ficou conhecida como Bafomete, que é o próprio Azazel quando se ornou com pedaços de animais. O novo reino despertava o fascínio de Israel, a sensação de poder matar os animais, derramar sangue, o sofrimento, a dor, e até pelos órgãos sexuais, que tantos animais, Adão e Eva passaram a ter, cativou a mente perversa de Israel, tanto que o mesmo simulou o ato sexual com Azazel, através de um tipo de obelisco, uma forma de zombar do método de procriação. Veja que há muita representação de obeliscos em diversas culturas antigas. É por isso que vemos monumentos de obeliscos em praças e grandes cidades. Perceba também que tais obeliscos têm em sua base um formato oval, simbolizando a vulva feminina, remetendo os dois ao ato sexual, o falo dentro da vulva, representando o bacanal realizado pelos caídos, ao nascimento do ser carnal, ser este que seria refém do pecado e dos caídos, já que este mundo agora era propriedade dos mesmos.
Este bacanal realizado pelos caídos é que deu origem ao carnaval moderno. Note que as fantasias ornadas com penas, e remetendo a animais e monstros faz referência às fantasias de animais mortos usados pelos caídos, bem como as bestas que se transformaram, além é claro de toda a sexualização contida no carnaval, remetendo à fornicação realizada pelos caídos durante o bacanal, a festa da carne, para comemorar a morte do ser perfeito para o renascimento do ser carnal e mortal.